Olá, meus amigos, olá, minhas amigas da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Eu me chamo Fernando Gajardoni e também sou professor de Direito Processual Civil do curso de especialização em Direito Processual Civil. E a minha disciplina aí no curso da Fundação envolve o processo de execução, né? Eu trabalho a parte especial da execução. E atendendo ao generoso convite da professora Jussara, eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês de aproximadamente 30 minutos, em que eu pretendo traçar algumas considerações principais daquilo que é tratado, obviamente, com mais vagar, com mais atenção, nas aulas do curso de especialização da Fundação. Eu tenho que, inicialmente, antes de apontar os tópicos que eu separei aqui para tratar com vocês, que dizer que o Estado ele não teria a função jurisdicional completa caso ele não fosse capaz de fazer, por efetivar, os comandos que ele mesmo emite ou que a lei atribui eficácia de título executivo. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para vocês é que se o Estado apenas declarasse o direito e não tivesse condições de obrigar o devedor a cumprir aquilo que foi declarado, a gente teria uma atividade jurisdicional amputada. Nós teríamos algo em que a pessoa ela ganharia, mas não levaria. Então é exatamente por isso que existem diversas disposições, tanto no Código de Processo Civil quanto em legislação extravagante, que estabelecem mecanismos para que o Estado faça por cumprir as suas decisões ou aqueles documentos que há neles eficácia executiva, né? E o que a gente estuda no nosso módulo aí na Fundação é exatamente quais são esses meios ou quais são esses instrumentos executivos. Mas ainda a título de abertura, e eu tenho que fazer esse destaque com vocês, convém dizer que talvez o maior calcanhar de Aquiles do sistema processual civil brasileiro seja exatamente o processo de execução. Se os senhores pegarem os dados do CNJ, os dados do Justiça em Número, os senhores se assustarão ao verem que em matéria de execução civil, a cada 10 execuções ajuizadas, em torno apenas de 3 ou 4 são satisfeitas. Se nós pegarmos e passarmos para a execução fiscal, que também é uma forma de execução, porém, da dívida ativa da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, os senhores verão que ainda esse percentual despenca. A cada 10 execuções fiscais, apenas uma é satisfeita. Ou seja, definitivamente, o grande calcanhar de Aquiles do sistema processual civil brasileiro é o processo de execução, porque os instrumentos legais aptos a fazer com que o devedor cumpra a obrigação não são suficientemente efetivos. Tanto que nas execuções civis, a cada 10, apenas 3 ou 4 são satisfeitas, e nas execuções fiscais, a cada 10, apenas uma é satisfeita, tá? Então, em virtude desse quadro, dessas duas premissas que eu estabeleci com vocês, quais foram? Primeiro, o Estado tem que fazer cumprir as decisões ou aqueles documentos com força equivalente, que são os títulos executivos extrajudiciais. E segundo, a execução é inefetiva no Brasil. Acho que da combinação desses dois pressupostos ou desses dois fatores, fato é que tanto o CPC de 2015 quanto a jurisprudência superior traçaram algumas medidas a bem de apertar o cerco para o lado do devedor. Quando eu digo apertar o cerco para o lado do devedor, significa dizer para fazer com que a execução seja mais efetiva, para fazer com que a execução alcance a satisfação das obrigações. E é exatamente nesse grande ideário de tentar apertar o cerco para o devedor é que eu quero mostrar para vocês a partir de agora alguns pequenos tópicos que eu separei aqui e que mostram, digamos assim, uma tendência legal e jurisprudencial de tentar reverter esse quadro e fazer com que o cumprimento das obrigações sejam mais efetivos no sistema brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Quais são os temas que eu separei para vocês aqui? O primeiro tema é o tema relacionado à aplicação do artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. O artigo 139, inciso 4º do CPC, é aquele dispositivo que fala entre os deveres e poderes do juiz, que está o de tentar efetivar as decisões judiciais, adotando medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, a bem do cumprimento da obrigação, inclusive nas prestações pecuniárias, tá?
Vamos entender o que esse dispositivo disse. Por quê? Porque tem gente, inclusive, que diz que esse dispositivo só passou porque ele ficou escondido aí no 139, que fala dos deveres e poderes do juiz. Alguns dizem que se esse dispositivo tivesse lá onde ele deveria estar, que é lá no capítulo da execução, o pessoal teria percebido o que ele disse e não teria permitido que ele fosse aprovado, tá bom? Então vamos entender o que é a ideia destacada nesse 139, inciso 4º, que a doutrina fala que é a autorização para a adoção da atipicidade das medidas executivas ou atipicidade dos meios executivos, tá? Então a primeira consideração é essa. No regime revogado, no regime do CPC de 73, a gente já trabalhava com a possibilidade do juiz, para além das medidas executivas previstas em lei, eleger outras medidas que fossem capazes de compelir o devedor a cumprir a obrigação, né? E isso era possível nas obrigações de fazer, não fazer e entrega. Então, exemplificativamente, na minha carreira como magistrado, eu já tive a oportunidade de pegar um processo que a prefeitura foi condenada a despoluir determinada área, a limpar determinada área, quer dizer, uma obrigação de fazer. A prefeitura, mesmo com multa, com crime de desobediência, ameaça de crime de desobediência, mesmo com todas as medidas executivas adotadas, não limpou a área. Quer dizer, esgotamos as medidas previstas em lei. O que eu fiz? Com base no antigo artigo 461, parágrafo 3º, eu dei uma determinação para que fosse feito o tal do controle orçamentário. Determinei ao prefeito, à prefeitura, à Câmara dos Vereadores, que para o exercício seguinte, na hora de fazer o orçamento, reservasse uma rubrica orçamentária própria de R$200 mil para poder fazer a limpeza. E resolveu o problema, porque no ano seguinte tinha o dinheiro, a prefeitura já tinha reservado, foi lá e fez a obra, fez a limpeza da área, tá bom? Ah, Gajardoni, mas aonde que está autorizado o juiz fazer isso no CPC? Não está autorizado. Não tem nada que fala de controle orçamentário no CPC. Mas como o antigo CPC autorizava o uso de medidas atípicas, não previstas em lei, a bem do cumprimento da obrigação de fazer, não fazer e entrega, eu acabei adotando essa medida que tinha autorização legal, tá? Vem o CPC de 2015 e dá um passo além. Vem o CPC de 2015 e diz o seguinte, ele fala que além das medidas típicas e atípicas para as obrigações de fazer, não fazer e entrega, doravante seria possível também a adoção de medidas atípicas, não previstas em lei, para compelir o devedor a cumprir obrigações de pagar quantia, obrigação de pagar dinheiro. E isso é uma grande novidade, porque no regime revogado, a gente só tinha a possibilidade de medidas atípicas no fazer, não fazer e entrega. Quando se tratava de obrigação de pagar quantia, a única medida típica prevista em lei que era possível é a penhora. O devedor não paga, o que você faz com os bens dele? Você penhora. O devedor não cumpre a obrigação de pagar quantia, o que você faz? Penhora. E se ele não tiver nada? E se ele estiver escondendo os bens? E se ele tiver dinheiro e não quer pagar? Não tem o que fazer, né? Se você não encontra os bens para penhorar ou o dinheiro para poder satisfazer o crédito, você não consegue satisfazer a obrigação de pagar quantia. Então vem o CPC ali no finalzinho e estabelece que estas medidas atípicas também são aplicáveis às obrigações pecuniárias. E, portanto, agora a tipicidade pode em todas as obrigações. E aí você deve estar acompanhando que notícias de jornal dão conta que os juízes estão mandando suspender CNH de devedor, apreender passaporte, bloquear cartão de crédito, tudo como decorrência prática da aplicação desse artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, tá bom? Quando saiu esse 139, inciso 4º, uma parcela minoritária da doutrina disse e falava textualmente que esse dispositivo era um absurdo, que esse dispositivo ele fazia com que os juízes abusassem das suas autoridades. E chegaram até mesmo a dizer que esse dispositivo, quando ele batesse nos tribunais superiores, no STJ, no STF, ele cairia como um castelo de cartas. Em outros termos, esse dispositivo ele não seria reconhecido como legal pelos tribunais superiores, tá? Essa interpretação de que esse dispositivo não teria eficácia, entretanto, quem caiu como um castelo de cartas foi essa interpretação. Porque hoje tem mais de 20 julgados do Superior Tribunal de Justiça e pelo menos uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, relatado pela ministra Rosa Weber no famoso caso do jogador Ronaldinho Gaúcho,
admitindo o manejo de medidas atípicas, não previstas em lei, para compelir o devedor a cumprir as obrigações, né? Verifica, portanto, que esse dispositivo tem sido bastante utilizado. Agora, qual que é a grande dificuldade desse dispositivo? A grande dificuldade desse dispositivo é a interpretação de que em que condições ou quais são os requisitos para que ele seja adotado. E por que quais condições ou em que requisitos devem ser observados? Porque o dispositivo deixou a ideia, mas não falou dos limites, né? E é óbvio que tem limite. É evidente que tem limite. E aí, se você fizer um apanhado geral desses 20 julgados do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que basicamente todos eles falam em 5 condições ou 5 requisitos. Aí você vai dizer assim, quais condições, quais requisitos? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, a primeira condição, o primeiro requisito, seria o esgotamento das medidas típicas. Primeiro, o juiz teria que tentar, né, tomar todas as medidas previstas em lei. Então, por exemplo, na obrigação por pagar quantia, primeiro precisava tentar penhora. Penhora de carro, penhora de salário, penhora de imóvel. Somente se não encontrar nada que você poderia adotar medidas atípicas. Na obrigação de pagar, de entrega, primeiro a busca e apreensão, a emissão na posse. Não encontrou, aí medidas atípicas, né? Obrigação de fazer, não fazer, primeiro multa, primeiro astrente. Só se mesmo com a multa o devedor não cumpre, é que você poderia pensar em medidas atípicas, tá? Então, o primeiro requisito seria esgotamento das medidas típicas. Segundo requisito seria o requisito do contraditório. O devedor tem que ser intimado para manifestar sobre o requerimento de medida atípica. O credor vem e pede a suspensão da CNH do devedor. O credor vem, já aconteceu isso comigo, e pediu para proibir o devedor de frequentar o clube da cidade enquanto ele não pagasse. Traz o devedor para poder debater. Por que é tão importante contraditório com o devedor? Porque o devedor pode trazer uma particularidade que impede a aplicação daquela medida atípica eleita pelo credor no caso concreto. A rigor, não há como impedir o requerimento de medidas atípicas. E, a rigor, o juiz pode deferir a medida atípica. Mas é importante ouvir o devedor, porque o devedor pode trazer um dado que o juiz não tinha antes de deferir a medida atípica, que possa impedir o próprio deferimento dela. Então, por exemplo, pede a suspensão da CNH do devedor, porque o devedor não paga e não indica onde estão os bens. Mas aí vem o devedor e fala, olha, eu não indico, não pago, não indico onde estão os bens, porque eu não tenho nada. E, aliás, se você suspender a minha CNH, é que eu não vou pagar mesmo, porque eu sou caminhoneiro, sou motorista de Uber, né? Então, quer dizer, como é que eu vou dirigir? Vem o devedor lá, aquele do clube, dizendo que ele não deve frequentar o clube da cidade no domingo de manhã. Vem ele e fala, olha, você me proibiu de frequentar o clube, lascou, porque eu sou árbitro. E eu ganho R$100 para cada partida que eu apito no sábado. Então, quer dizer, já está difícil. Se você apertar mais, eu não vou conseguir pagar mesmo. Percebeu? Então, esse contraditório é fundamental. Aí você vai falar assim, pô, Gajardoni, mas se o devedor for avisado, aí que ele vai sumir com tudo. Você não entendeu. Ele já sumiu. O primeiro requisito era esgotamento das medidas típicas. Então, quer dizer, o bem você já não achou. O dinheiro você já não achou. A coisa a ser entregue você não achou. Então, a segunda é o uso de medidas atípicas. Então, você pode ouvir em contraditório o devedor, porque o devedor ele pode trazer um elemento para fechar essa equação. O terceiro requisito seria o quê? Seria razoabilidade, proporcionalidade. Como toda receita de bolo, a receita da medida atípica exige uma enorme dose de razoabilidade e proporcionalidade, porque a medida atípica só pode ser deferida para duas coisas. Só para duas coisas. 1, fazer o devedor cumprir a obrigação. Pagar. Ou 2, revelar onde estão os bens. Se você tem como a medida atípica funcionar para o devedor 1, pagar, ou 2, revelar onde estão os bens, você pode perfeitamente aplicá-la. Agora, na medida que a medida atípica não é capaz de pressionar o devedor para 1, pagar, 2, revelar onde estão os bens, não adianta colocar a medida atípica. Porque aí sim é pertinente a crítica de parte da doutrina que a medida atípica se converte em sanção. E a medida atípica não é castigo, é mecanismo executivo a bem do cumprimento da obrigação. Então, aquele meu exemplo do clube. Proibir o devedor de frequentar o clube. Eu indeferi o pedido porque para mim me pareceu muito claro que isso não pressiona ninguém a pagar. Se ele jogava a bola no clube de manhã, ele vai jogar em outro lugar, né? Qual é o potencial de pressionar? Nenhum. Agora pensa no caso do Ronaldinho Gaúcho, que foi determinada a apreensão do passaporte dele para ele pagar, porque ele tinha dinheiro,
ele tinha patrimônio, não estava no nome dele, mas ele tinha, só que ele não queria cumprir a obrigação. Quando tiraram o passaporte dele, automaticamente aquilo foi capaz de pressioná-lo a cumprir a obrigação. Então, nesse caso, a medida é razoável, é proporcional. E quem está dizendo que é razoável, proporcional, não sou eu não, são todas as instâncias do judiciário brasileiro. Porque isso chegou até no STF e a ministra Rosa Weber confirmou que a apreensão do passaporte, no caso dele, não tinha nenhuma arbitrariedade. Percebeu? Então, razoabilidade e proporcionalidade é fundamental. Não faz o mínimo sentido, por exemplo, você suspender a CNH de quem não tem carro. Castigo. Não tem sentido apreender o passaporte de quem não viaja para fora do país. Ou bloquear o cartão de crédito de quem não tem crédito. Tá? Então, só na medida que ela é capaz, a medida de modo razoável e proporcional, 1, incutir o pagamento, 2, revelar onde estão os bens a serem penhorados ou apreendidos, é que eu posso pensar em medida atípica. Terceiro requisito é esse. Quarto requisito. O quarto requisito é fundamentação. Ah, mas toda decisão tem que ser fundamentada nos termos do 489, parágrafo 1º. Mas sem dúvida nenhuma, toda tem que ser. Porém, essa em especial, ela é uma decisão que tem que ser super fundamentada. E super fundamentada porque ela se aproxima muito da discussão sobre direitos fundamentais. Discutir a adoção de medidas atípicas envolve discussão sobre direitos fundamentais do devedor. Então, na medida disso, é muito importante que o juiz fundamente a exaustão sua decisão, até para mostrar que estão presentes os 5 requisitos legais que eu estou defendendo aqui com você, tá? Então, o quarto requisito é fundamentação. E o quinto e último requisito, para nós fecharmos essa equação, à luz dos mais de 20 precedentes do STJ, é respeito às garantias constitucionais. Existe um limite intransponível nas medidas atípicas do 139, inciso 4º, que são as garantias constitucionais. Não dá, por exemplo, para determinar que o devedor pague sob pena de prisão, na medida que o único tipo de prisão civil que se permite é do devedor de alimentos. Dívidas que não são alimentares não podem ser impostas sob pena de prisão, porque isso viola a Constituição Federal. Não dá, por exemplo, para obrigar o devedor ou intimar o devedor para pagar sob pena de açoitamento, sob pena de tomar 10 chibatadas em praça pública, né? Ou sob pena, como já aconteceu comigo, de caso ele não pague, ter que desmatricular os filhos dele da escola, porque os filhos dele estudam em escola particular. Então, se ele não paga a dívida, o filho dele não pode estudar em escola particular. Quer dizer, querem envolver uma relação privada da escola com ele na equação do débito que ele tem com terceiros. E isso me parece manifestamente inconstitucional, tá? Então, veja, há esse limite que é intransponível. E, consequentemente, a gente não pode pensar em medidas atípicas que violem a Constituição Federal, tá? Agora, pelo amor de Deus, dirigir não é direito fundamental. A Constituição Federal garante o direito de ir e vir. A pé, de ônibus, de carro, mas não dirigindo. Então, suspender a CNH, com todo respeito a quem pensa o contrário, não tem nada de inconstitucional. Até porque se tivesse, o CTB ia ter uma boa parte dele, o Código de Trânsito Brasileiro, com dispositivos inconstitucionais. Porque você sabe muito bem que lá tem um monte de medida administrativa que é a suspensão da CNH. Estariam violando, da mesma maneira que o juiz aplicando uma medida típica, a Constituição Federal, tá bom? Para finalizar esses 5 requisitos, rememore-se que, de acordo com o artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil, todas as decisões tomadas em sede de cumprimento de sentença e execução, que é o tema que a gente está debatendo aqui, são recorríveis por agravo de instrumento. O 1015, parágrafo único, coloca como uma hipótese que sempre cabe agravo de instrumento, decisão em cumprimento de sentença e em execução, tá bom? Não tem que ter aquela discussão do rol do 1015, se é exemplificativo, se é exaustivo, ou se é, como diz o STJ, um rol de taxatividade mitigada. Aqui não, aqui cabe agravo de instrumento, e em casos extremos pode caber até outros tipos de meios judiciais, mandado de segurança, habeas corpus, etc, etc, tá bom? Então, dos nossos temas, esse é o primeiro que eu queria trazer para você. Um segundo tema que a gente aborda, assim, a exaustão na nossa aula aí na fundação, é o tema da penhorabilidade do salário, ou da, melhor, impenhorabilidade do salário. Essa discussão sobre a impenhorabilidade salarial perpassa a análise do artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil. O artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, estabelece que
o salário, e na expressão salário a gente pode pôr vencimento, pensão, aposentadoria, honorários de profissional liberal e mais um monte de subclassificações de vencimentos, de salários, são impenhoráveis. A ideia do 833 é o seguinte, olha, o devedor depende do que ele trabalha, do que ele ganha para sobreviver. Na medida que ele precisa daquele dinheiro para sobreviver, a gente não pode penhorar o salário, porque seria a mesma coisa que levar a óbito o devedor. Porque sem salário, sem vencimentos, ele não tem dinheiro para comer, para pagar aluguel, para poder se vestir, para poder pagar saúde, comprar medicamentos, etc, etc. Então, à luz da dignidade da pessoa humana, o artigo 833, inciso 4º, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Beleza? Ótimo. Só que essa regra da impenhorabilidade tem pelo menos 3 exceções. Essa regra da impenhorabilidade tem pelo menos 3 exceções. 2 exceções estão no parágrafo 2º do artigo próprio do artigo 833 do CPC. 2 exceções estão no 833. E uma exceção está fora do 833. Uma exceção está no artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular. Né? Uma terceira exceção está no artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, que é a Lei 4.717 de 1965. Lei 4.717 de 1965. Então, basicamente, quais são as 3 exceções? Primeiro, o salário pode ser penhorado para pagar débito alimentar. O salário pode ser penhorado para pagar débito alimentar. Não interessa quanto do salário, pode penhorar o salário inteiro. Por quê? Porque entre a vida do devedor de alimentos e a vida do recebedor de alimentos, a lei fez uma opção pela vida de quem come, não pela vida de quem paga. Até porque quem come, muito provavelmente, ele não veio ao mundo por ato voluntário, ele nasceu por iniciativa do devedor, que é quem pôs ele no mundo em matéria de família. Então, nesse caso, você vai ter a possibilidade de penhora do salário